Pessoal, estamos aqui novamente com o seu programa Energize-se. O Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, que é o FCEL, e do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e é patrocinado pela Mútua, que é a Caixa de Assistências dos Profissionais do CREA. E hoje a gente está aqui numa coisa inédita, que pela primeira vez nós estamos recebendo um entrevistado pela segunda vez, né? E sempre que a gente conversa aqui com vários entrevistados, a gente fala que a gente quer convidar no futuro até para saber como é que foi a evolução. Mas no seu caso, acho que aqui a gente vai ter uma outra abordagem, não é isso, Sena? É isso aí. Hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre projetos de descomissionamento, né? O Hugo Marques já esteve aqui conosco tratando de gaseificação e de energia, né? No enfoque da transição energética. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre descomissionamento de plataformas marítimas, porque o Hugo, além de engenheiro mecânico, né, ele também é um especialista na área naval, em projetos navais aí, e está tocando o projeto do novo terminal de descomissionamento aqui de Vila Velha, que é o Porto de Nova Holanda, não é isso, Hugo? Exatamente, exatamente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente para estar aqui com vocês. É sempre um prazer a gente poder discutir esses temas tão relevantes aqui para a economia do Espírito Santo, para a economia do Brasil, né? Na primeira oportunidade que nós tivemos, falamos sobre energia, sobre processos de transformação energética. E no fundo, tem um link com o que nós tratamos lá com esse novo assunto que nós vamos tratar hoje. Lá no Projeto Nova Holanda, nós temos a honra de coordenar aquele projeto. Também deve haver um gaseificador, né? A gente tem a previsão para instalar lá um gaseificador que vai produzir um gás chamado Singás, que vai, no final das contas, gerar energia elétrica a partir disso aí. Mas, falando sobre descomissionamento, eu estou à disposição de vocês. Hugo, eu queria começar a primeira pergunta, Carlos. Eu queria que você me falasse um pouco essa questão da sustentabilidade de um porto de descomissionamento. Parece que tem uma legislação europeia que, se você não cumprir com uma série de requisitos ambientais, você não consegue viabilizar um projeto que seja economicamente viável. Fala para a gente um pouco dessas exigências internacionais aí para um porto de descomissionamento. Exatamente. Olha, vamos começar pela legislação de Hong Kong. Os armadores europeus, em sua maioria donos das grandes plataformas e as mais caras no mundo, são europeus. Eles têm que atender uma série de requisitos, né? Requisitos que vão impactar lá no valor da ação negociada deles lá na Bolsa de Frankfurt ou em Londres. Então eles têm que atender uma série de normas para a disposição final desses ativos quando eles não têm mais interesse econômico. Então eles seguem uma série de regulamentos, né, emitidos por comunidades técnicas europeias, especialmente a DNV e a Bureau Veritas, mas especialmente atendem uma resolução emitida em Hong Kong. E por que isso acontece? Porque você sabe perfeitamente que tudo aquilo que é feito a nível industrial precisa ter, depois da sua vida útil, precisa ter uma disposição adequada, para não gerar mais problema ambiental ou não gerar mais dano à sociedade daquilo que realmente precisa ser bem disposto. No caso de uma plataforma de petróleo, né, você tem muito aço, você tem muito plástico, você tem muitas substâncias, né, que poderiam até danificar o meio ambiente. Você tem um custo muito elevado para você fazer a disposição desse tipo de equipamento. Nós estamos falando primeiramente de uma plataforma tipo FPSO, mas existem também as semi-submersíveis, tem as fixas também, e tem as estruturas submarinas. Esse tipo de equipamento ele vem de uma indústria que é uma indústria muito conhecida, que é a indústria do petróleo e gás, que é uma indústria que gera muitos recursos, muitas soluções, mas muitos recursos também, ou seja, uma indústria de alto valor agregado. E a comunidade europeia, eu chamo isso num primeiro momento de uma responsabilidade basicamente estruturada ou iniciada na Europa, percebeu que existia uma influência muito grande, né, nessa indústria, precisava ser acatada, precisava ser resolvida. No mundo todo havia exploração de petróleo e gás, né? Tem na costa brasileira, na costa da África, nos Estados Unidos, no Golfo da América, com o novo nome lá dado pelo Trump agora, na Austrália, na Ásia. Então você tem uma série de estruturas marítimas, né? Eu chamo de estrutura marítima tudo aquilo que evidentemente está no offshore, desde as embarcações até as estruturas submarinas.
que depois da vida útil, como as seguradoras não dariam mais os certificados, né, porque existe um risco maior quando você tem uma estrutura mais envelhecida, daquilo causar um acidente. E o acidente no mar, com vazamento de óleo, vazamento de gás, ou acidentes mesmo, do ponto de vista incêndio, eles são muito graves. Quando acontece, é muito difícil você contornar. Já temos histórico aí, né, de vários acidentes. E aí as seguradoras não dão mais as apólices. Sem apólice você não obtém os financiamentos para continuar explorando aquela região, aquela área ou aquele poço. Então essa estrutura marítima precisa ser descomissionada, ela precisa ser desmantelada. E esse desmantelamento, ao longo dos últimos 50, 60 anos, esses processos de desmantelamento, eles percorreram caminhos diversos, especialmente da tecnificação. Nos últimos 50, 60 anos, tanto os europeus quanto os americanos procuraram organizar melhor esses processos. Criaram essas normas, criaram processos técnicos muito bem fundamentados em engenharia. Vamos dizer que o descomissionamento é uma desengenharia. Você tem uma engenharia de construção dessas embarcações, dessas estruturas, e agora você tem uma engenharia de desconstrução, com muita segurança, com disposição adequada, com reaproveitamento, com reciclagem de materiais, o que não é só uma narrativa hoje em dia, é uma realidade, e acontece no mundo, acontece no Brasil. E eu fico muito feliz de ter encontrado agora um ambiente propício para a gente começar a debater esses temas no Brasil. E por que agora? Por que não começamos antes? Porque simplesmente não havia essa necessidade ainda, né? É uma frente não só de negócios, uma frente de discussão técnica que está se iniciando agora, porque justamente aquelas plataformas, especialmente as plataformas que foram instaladas nos anos 80, nos anos 90, chegaram ao fim de sua vida útil, né? É isso que nos atraiu para esse tema nesse momento. Hugo, você tem uma trajetória impressionante. Você já fez projetos em todos os continentes, em vários países. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, até você chegar nesse ponto agora, de trabalhar com descomissionamento, e contasse para a gente o que é mais difícil. É negociar com o chinês? É negociar com o europeu? Ou é conseguir uma licença do IEMA? Olha, você fez uma pergunta que eu queria ter a resposta. É uma pergunta de $1 milhão de dólares. Mas falando um pouquinho da trajetória, né, nós tivemos a oportunidade de fazer engenharia fora do Brasil, fiz engenharia nos Estados Unidos. De lá para cá tive também a oportunidade de trabalhar com grandes empresas no exterior. Na ThyssenKrupp, muitos anos, né, trabalhando ali no Golfo. E o Golfo para mim foi uma experiência extraordinária, que me trouxe toda uma carga, eu diria, cultural na indústria americana, que é bem diferente da indústria europeia. Os americanos, eu costumo dizer que são mais ágeis, mais rápidos e têm uma formação comercial mais intensa, né? Os europeus também são muito bons, especialmente na matemática, na física, mas são um pouco mais lentos na questão comercial, na questão da implementação de soluções comerciais. Mas unindo as duas coisas, deu para a gente aprender um bocado e participamos, né, com muita sorte até, de vários projetos, não só de descomissionamento, mas também da construção portuária, que é a minha formação básica hoje, em vários locais. Aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na elaboração, né, dos primeiros passos do Porto da Imetame. Eu só tenho a agradecer por essa grande oportunidade. Trabalhamos também na África do Sul, lá em Richards Bay, trabalhamos no Catar com a renovação do porto do Catar, né? Observei como se faziam, como consultor, né, como se desenvolviam operações portuárias nos Estados Unidos, especialmente no Golfo, ali na saída do rio Mississippi, e outras estruturas que eu tive a oportunidade de ver na China, onde eu passei 6 anos lá trabalhando pela Vale, né. Eu pude comparar algumas coisas que davam certo em uns países, davam certo em outros, ou não dariam certo aqui, ou não dariam certo lá. E isso acabou permeando a minha carreira de uma série de dados, vamos dizer assim, né, que hoje eu disponibilizo como consultor para várias iniciativas portuárias, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje nós estamos envolvidos diretamente aqui na Baía de Vitória, nesse projeto Nova Holanda, é um projeto belíssimo. Nós já tínhamos participado da elaboração desse projeto entre 2016 e 2018. Conseguimos uma licença de implantação lá atrás, como uma base de atendimento offshore. E a intenção agora é resgatar essa licença de implantação, transformando o porto num porto de descomissionamento,
que no fundo é até uma operação portuária, ou é uma estrutura portuária bem mais simples do que o de uma base de atendimento offshore, porque não requer tantos instrumentos em cima do pier, ou seja, muitos guindastes, muitas unidades de preparação. Basicamente você precisa de um atracadouro e condição de cortar metal sobre o pier, né? O descomissionamento, é bom que se diga que ele é uma atividade, né? Eu aprendi isso na América, aprendi isso na Europa e vi isso acontecer na África também. Ele precisa ser apenas coordenado em 2 aspectos especiais, né? Como você vai descartar os equipamentos e como é que você vai aplicar as normas de segurança para os trabalhadores. Quando você está cortando muito equipamento pesado, você tem que ficar muito atento ao que acontece, ao içamento de cargas, à movimentação de cargas pesadas. E depois que esse aspecto está redondinho, que ele está controlado, você tem que pensar agora como que você vai descartar aquele material. E o descarte passa por um processo que eu chamo bastante atenção, que nós estamos aí numa fase de aprendizado, que é na segregação do que nós vamos dispor para reciclagem ou para reaproveitamento. A segregação hoje, nós ainda somos inexperientes, nós não temos muita experiência no Brasil em fazer essa segregação. E por incrível que pareça, tem mais experiência nessa segregação aquele cidadão que trabalha hoje num ferro velho de fundo de cidade do que alguém que trabalha no porto fazendo descomissionamento. Por quê? Porque ele sabe identificar o que é alumínio, o que é aço inox, o que é cobre, o que é molibdênio. Eu gostei muito de um comentário que o Carlos Sena fez numa entrevista fantástica aqui com o professor Newton, né? Dizendo dos valores desses equipamentos ou desses materiais que estão hoje nas plataformas. Hoje, nessas plataformas, você acha metais caríssimos, né? Você acha ouro, você acha tungstênio, molibdênio, cobre. Você pega, por exemplo, uma FPSO, que eu acho que isso é um negócio bastante interessante, de 70, 75 mil toneladas, você consegue tirar 1.300 toneladas de cobre. Isso tem um valor inestimável no mercado. E quando você pensa em 1.300 toneladas que podem ser recuperadas numa plataforma, você está dizendo que você não vai precisar minerar mais 1.300 toneladas. Para você minerar 1.300 toneladas daquele cobre que tem lá na plataforma, você teria que ter uma mina produzindo, sei lá, 500 vezes mais óxido de cobre para gerar a mesma tonelada de cobre puro. Então é uma boa ideia recuperar. Hugo, é impressionante a quantidade de informação que você tem e da sua formação também, né, sua experiência. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a nossa infraestrutura, dessa parte da segregação, por exemplo. A gente tem aqui, dentro aqui de Vitória, por exemplo, tem os portos ali de Tubarão, da Vale, da Celó, só que são portos que têm uma outra natureza. O que a gente pode, aqui dentro da Grande Vitória e no estado do Espírito Santo, o que a gente precisa para aproveitar ao máximo essa atividade de descomissionamento? O que a gente já tem pronto e o que a gente precisa desenvolver? Muito boa pergunta, Carlos. Carlos, basicamente não há descomissionamento sem porto. Nós precisamos de porto para atracar plataformas, tanto FPSOs quanto as fixas, né? E eu tenho visto muitas discussões, e eu parabenizo o Estado, parabenizo a Findes, o próprio CDMEC, as autoridades do Estado que estão buscando alternativas para se criarem essas estruturas. No entanto, eu quero deixar bem claro, essas discussões podem não dar em nada se nós não definirmos como que nós podemos atracar plataformas aqui. Eu gosto de imaginar que nós estamos no caminho certo, mas é preciso um esforço muito mais concentrado de todas as pessoas, de todas as entidades envolvidas, para a definição de portos de atracação. O Espírito Santo, como a gente sabe, né, ele está muito bem posicionado em relação às atuais estruturas de exploração petrolífera na costa brasileira. Nós temos grandes plataformas que serão descomissionadas nos próximos 15 anos, que estão aqui a 60, 80 quilômetros da Baía de Vitória. Um exemplo que eu gosto de relatar, por exemplo, é a FPSO Capixaba. Nós perdemos a FPSO Capixaba para uma estrutura de descomissionamento na Dinamarca. Eu participei na época de todo esse processo de manter a plataforma aqui para que nós pudéssemos fazer o descomissionamento. Cheguei a fazer a proposta. A nossa proposta foi a vencedora. Nós pretendíamos fazer o descomissionamento ali em Barra do Riacho, num porto provisório que seria construído especificamente para esse projeto, um projeto que duraria em torno de 32 meses, né? Ganhamos, colocamos um preço bastante acessível, mas num dado momento, na época, a Codesa, que era a dona da área, eu fui informado pelo presidente da Codesa da época que, em função
do processo de privatização da Codesa, pode ser que aquilo não fosse consumado. E realmente não foi. Os novos donos preferiram não acatar aquela proposta. Eu fiquei um pouco preocupado, e muito preocupado, na verdade, em procurar outra estrutura portuária em termos de Brasil, e não foi possível achar, Não foi possível achar naquele momento. Então a FPSO Capixaba foi levada para a Dinamarca. Isso para mim foi um marco muito triste para o Estado, até porque tinha um nome, né? O nome do Estado, Capixaba, FPSO Capixaba, poderia ter sido descomissionada no Estado. A dona dessa plataforma, que é uma empresa holandesa, ela acabou gastando muito mais, 20 milhões de dólares a mais, para fazer esse descomissionamento na Dinamarca, sem contar com o transporte, que custou outros 18 milhões de dólares, né? Porque você tem rebocadores transoceânicos puxando a plataforma até a Dinamarca, foram quase 60 dias, foi um drama. Mas perdemos. Isso perdemos porque não tínhamos onde atracar, né? Então é fundamental que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento compreendam que é preciso ter porto. Hoje nós ainda não temos no Espírito Santo nenhum porto adequado, apropriado para se fazer descomissionamento. Nós estamos propondo, evidentemente, ali o primeiro porto seria esse terminal Nova Holanda, a ser construído do lado de Vila Velha, ali entre a Ilha das Cobras e a Escola de Aprendizes de Marinheiros. Ali existe muito potencial para se formar ali um grande polo de descomissionamento. Por quê? Porque seria um primeiro porto de pedra das Américas, importante, eu destaco isso sempre. Um porto de pedra é um porto cortado, ele não é exatamente construído como porto. Ele teria um corte de rocha na própria pedra. Isso traz uma estabilidade fantástica para qualquer coisa que você queira fazer em termos de descomissionamento e também de outras atividades, como testes de bomba de fundo, testes de colunas de perfuração. Esses testes hoje, por exemplo, são feitos na Noruega ou na Escócia, porque nós não temos um porto de pedra em condição de fazer isso no Brasil. Então as possibilidades seriam enormes. Existem ali também próximos outras estruturas que estão sendo convertidas. Nossa consultoria também acabou sendo contratada para desenvolver também a opção ali na área da Landsea Decom, que é a antiga área da Nisibra. Nós fizemos esse projeto, o projeto está pronto. Eles também estão perseguindo aí o relicenciamento para ser usado como descomissionamento. Então nós temos hoje condição de transformar aquela região ali num grande polo de descomissionamento do país, quem sabe até das Américas. Eu costumo dizer, e tive o prazer de falar isso com os membros da FINDES, com a presidência da FINDES, para que nós pudéssemos visitar, né, a região ali que está subindo o Mississippi, no Golfo das Américas. Você acha 600, 700 empresas de descomissionamento, cada uma especializada em alguma coisa. Uma especializada só em desconectar, outra especializada apenas em painéis elétricos, outra especializada somente em motores elétricos, outros em bombas hidráulicas. Então o volume de negócios gerados, quando você trata a indústria do descomissionamento como uma indústria, como uma atividade econômica, é gigantesco. Querem os números, por exemplo? Eu vou dar os números para vocês. Uma plataforma hoje, ela gera desserviços, ou seja, de cortes. Apenas para botar lá 250, 270 homens para cortar uma plataforma, os preços variam, mas uma plataforma de 70, 80 mil toneladas, ela custa hoje 80, 85 milhões de dólares em serviços. Você multiplica isso em ISS para a Prefeitura de Vila Velha, quanto que dá? Nós estamos falando de serviços. Aí você tem os metais. Ora, 74, 75 mil toneladas na hora da venda gerariam 130, 120 milhões de reais de ICMS. Nós estamos falando de metais nobres, nós estamos falando de metal do tipo inox, por exemplo, né? 4, 5 vezes mais caro do que o aço comum. Lembrando a vocês que o aço retirado, né? Quase todo o aço de uma plataforma é aço 1045 para cima. São aços de extrema qualidade, onde uma empresa que nós temos ali a 8 quilômetros da CIMEC seria uma candidatíssima a receber esse material para reciclagem, né? Nós temos, então, tanta coisa propícia e positiva. Eu posso dizer hoje com muita propriedade, no estado do Espírito Santo, nós temos hoje todas as condições para nos tornarmos o polo descomissionador de plataformas do Brasil. Fazendo aqui uma retrospectiva, voltando um pouco atrás aqui, essa questão do descomissionamento de plataformas, ela começou no Mar do Norte,
Exato. Não é isso? A tecnificação disso, vamos dizer assim. Isso, porque até então não se fazia descomissionamento de plataformas. Não. Como é que surgiu essa necessidade, a partir de onde e como é que isso está se desenrolando? Porque isso é relativamente recente. Recente para nós, Carlos. Você pode observar, por exemplo, as pessoas não se dão conta. Acho que a primeira plataforma descomissionada foi na década de 90 no Mar do Norte. Foi na década de 90, quando você tinha uma plataforma fixa, né? A Svalbard, que era uma plataforma norueguesa. Ela foi descomissionada em 91, ela foi instalada em 76, né? Aí começaram a perceber, como é que nós vamos fazer esse negócio? Como é que nós vamos aproveitar o que é possível aproveitar e com segurança e atendendo os requisitos, né, ambientais, de pessoas, de proteção às pessoas. Daí que começou todo um processo de tecnificação dos processos de descomissionamento. Havia até ali, né, a única opção que tinha era você enviar uma plataforma dessa para a Índia ou para Bangladesh para fazer o beach, né? Você simplesmente jogava a plataforma na praia e você sabe como é que é a tratativa lá. Alguém já deve ter visto algum filme. Junta lá 1.200 pessoas, né? Pessoas desqualificadas ou sem nenhum material de segurança, começa a serrar, começa a cortar, usar maçarico e morrendo gente todo dia e com alto índice de problemas, né? Contaminação. Existiam na época muitas plataformas que tinham asbestos, né? Asbesto era muito usado para evitar isolamento térmico. Então isso não foi cuidadosamente pensado. Hoje ainda existe essa preocupação, até que as autoridades europeias disseram, não, nós não podemos fazer isso. Nós estamos causando dano à humanidade, né? E começaram então a normatizar esses processos. E com isso fortaleceu-se a indústria da tecnificação. Criaram-se vários sistemas de controle da própria vida útil do bem, né? do asset, que a gente chama. E quando chega o momento dele ser desmontado, você cria toda uma estrutura que possa receber e possa gerar dinheiro daquilo dali, literalmente gerar recursos, né? Vendendo ou reaproveitando. Tem muitos motores elétricos, muitas bombas hidráulicas que retornam ao mercado, né? Uma das informações que nós tivemos agora recente, foi uma surpresa para mim, que daqui a alguns anos nós vamos ter mais ou menos de 7 a 8 descomissionamentos por dia. Ou seja, a quantidade enorme, se considerando a quantidade de navios, inclusive, são colocados no mar. Porém, o que nos interessa, o que realmente vale a pena financeiramente, são as FPSOs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O que é o nosso perfil capixaba nesse mercado de descomissionamento? Carlos, muito boa. O que acontece hoje é que nós precisamos entender o que é que nós temos na mão e o que é que nós podemos fazer de forma mais produtiva. Eu tive condição de dirigir de São Paulo para cá, dirigindo mesmo, semana passada, e passei pela ponte Rio-Niterói. Quando você passa pela ponte, você observa dos dois lados na Bahia a enormidade de embarcações paradas, né, que estão ali flutuando, né, estão ancoradas na Bahia. Todas aquelas embarcações, na sua grande maioria, já estão prontas para serem descomissionadas. Estou falando de PSVs. PSV é o Platform Supply Vessel. A maioria desses pequenos navios, eles pesam entre 3.000 e até 12.000 toneladas. Tem alguns grandes de 12.000 toneladas. Então você tem que olhar para aquele tipo de equipamento e dizer assim, eu posso tirar aí 4, 5 mil toneladas de aço de excelente qualidade, 600 toneladas de cobre, posso tirar isso, tungstênio, molibdênio, aço inox. Mas todo o trabalho que você tem para fazer a reengenharia ou a desengenharia de um PSV, você também tem o mesmo trabalho para uma FPSO de 75, 80 mil toneladas. Então, nós desenhamos essas duas estruturas para a Baía de Vitória, basicamente para receber as plataformas FPSOs gigantes. As plataformas fixas, nós fizemos um estudo de mercado em cima disso, temos toda uma inteligência em cima disso, são interessantes, a grande maioria das plataformas da Petrobras são desse modelo. São plataformas interessantes, sim, mas elas vão entre 8.000 e 16.000 toneladas. São descomissionamentos relativamente rápidos, mas que do ponto de vista comercial você tem que fazer uma disputa, geralmente através de concorrência pública, né? Você tem que ofertar um preço para executar o serviço, um preço pelo aço e tudo mais. Eu já participei de alguns processos assim.
Então é bastante, do ponto de vista comercial, bastante doloroso você disputar isso. Quando todo o trabalho que você pode fazer também vai diretamente para uma FPSO de 80 mil, onde o armador, geralmente europeu, nós estamos falando aqui de SBM, estamos falando de BW Offshore, Aker Solutions, muitas empresas europeias que são donas das grandes plataformas, a Petrobras tem algumas também, a Modec também tem grandes plataformas. Você tem um esforço muito grande e é possível você fazer uma negociação diretamente com o armador. O armador, nesse caso, ele está muito propenso a resolver a situação, ele tem noção de quanto custa, a resolver a situação muito mais diretamente com você, não vai fazer uma concorrência pública. Se ele tiver confiança no seu trabalho, se você está atendendo às normas de ESG da companhia, né, Environmental, Social e Governance, ele vai te dar o contrato. E aí o contrato é muito maior, é um contrato que vai geralmente 30, 36 meses, né? Para desmontar algo em torno de 80, 75 mil toneladas. Observe a diferença. E aí você aplica, né, uma engenharia muito mais, eu diria, intensa, muito mais detalhada, para fazer isso com muita segurança, para atender as prerrogativas de ESG da companhia, do seu cliente. Então, a meu ver, hoje, as estruturas que nós teríamos que focar para atender esse mercado, elas teriam que estar desenhadas, preparadas para receber FPSOs. Não podem receber plataformas fixas? Podem. Podem receber PSVs? Podem. Mas o nosso foco de negócio seria basicamente uma FPSO. Vamos pensar, por exemplo, em quem absorveria os metais, né? Nós temos hoje a CIMEC. A CIMEC consome hoje por ano entre 650 a 850 mil toneladas por ano de metais, certo? Quando eu falo uma plataforma de 80 mil toneladas, isso dá aproximadamente 10%, né? E olha que para recuperar 80 mil toneladas eu gasto 1 ano e meio, não 1 ano, né? Então nós poderíamos fornecer para a CIMEC, ou para a ArcelorMittal, ou para a Gerdau, não mais do que 55, 60 mil toneladas por plataforma atracada. Mas se nós temos ali na Baía de Vitória, ali do lado de Vila Velha, 4 opções, 4 alternativas, nós já estamos falando de 200 mil toneladas sendo fornecidas, 230 mil toneladas de metal por ano. Se fornecêssemos somente para a CIMEC, não daria nem 1/4 do que a CIMEC necessita. Com custo de frete muito baixo. Muito né? baixo, nós estamos falando de 8 quilômetros, né, de saída dali, com possibilidade inclusive de usar balsa para você retirar o metal, para não ter que ocupar a Lindenberg, para não ter que ocupar aquelas vias. E você, inclusive, existe um interesse muito grande da própria Prefeitura de Cariacica, que já nos procurou para desenvolver essa ideia, de fazer um atracadouro ali na região de Itacibá, né, onde a gente poderia recortar a plataforma ali em Vila Velha, colocar os materiais, né, cortados numa balsa, passar por debaixo da segunda ponte e entregar lá, e seria muito mais fácil. É uma alternativa. Inclusive existe um aspecto tributário muito importante nisso, né? Veria um ganho da própria Prefeitura de Cariacica em ter, porque a nacionalização ocorre quando o equipamento sai do porto e adentra em terra. Então, se adentrar em terra em Cariacica, obviamente, o ICMS, a participação do ICMS passa a ser de Cariacica. Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a infraestrutura capixaba dos portos em geral, porque a gente está agora vendo um boom de petróleo, né? Mas que a gente sabe que a médio e longo prazo a tendência é de queda, né? Conforme você vai exaurindo esses postos de petróleo que são mais economicamente viáveis. E aí eu queria que você falasse o que nós temos hoje de portos. Você acabou de falar que a gente vai ter, provavelmente, vamos construir alguns postos para descomissionamento. Mas o que a gente tem de infraestrutura e o que a gente vai crescer em termos de portos? Você falou do Metame, dos portos da Baía de Vitória. Fala um pouquinho para um porto lá do Porto Central. Nós estudamos com muita cautela quais eram as possibilidades de nós usarmos estruturas atuais ou desenhadas ou planejadas no Espírito Santo para descomissionamento. Então eu vou tentar pautar para você a nossa visão a respeito de cada uma dessas estruturas. Vamos começar pelo sul. Você tem o Porto Central, que é um projeto fantástico, fabuloso, que nós somos defensores daquele projeto. É um projeto que vai mudar o perfil logístico do Estado do Espírito Santo, vai trazer um desenvolvimento gigantesco para o sul do Estado, para o Brasil, né? No entanto, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um porto tão dinâmico, tão bem planejado como aquele, você precisa atender uma série de requisitos que ele necessita. E hoje o Porto Central ele depende muito da conclusão das negociações que estão em andamento, graças a Deus, sobre a EF-118, que é uma ferrovia.
Se vocês observarem bem, o próprio design do porto, ele atende à prerrogativa onde o vagão praticamente ele estaciona ao lado do costado do navio. Então é preciso que você, quando você entende que o vagão vai estar do lado do costado do navio, ele vai eliminar o modal rodoviário, é preciso que esse vagão venha de algum lugar, e ali ele vem da EF-118. Nós estamos acompanhando aí de perto toda essa discussão da EF-118, estamos até envolvidos nesse processo tecnicamente, na medida em que eles precisam, quem está agindo em favor disso, necessita de dados técnicos, nós estamos sempre lá para aportar algum tipo de conhecimento, mas a EF-118 precisa sair. Existe hoje um pré-acordo de uma grande empresa americana, a maior do mundo, inclusive, da área de descomissionamento, é uma empresa que eu admiro muito, que trabalho com essa empresa, já trabalhei no passado, conheço os donos da empresa, que é a Mars. A Mars tem um pré-acordo assinado com o Porto Central para colocar ali uma estrutura de descomissionamento. Hoje essa estrutura seria uma estrutura bem adequada, bem moderna, mas que ela está hoje no papel e ela depende de existir o Porto Central. E o Porto Central depende de existir a F-118. Então eu costumo dizer o seguinte, inclusive já falei isso com a própria dona da Mars, é preciso que nós concentremos esforços para que a F-118 seja concluída, porque de outra maneira nós não temos porto, e não temos porto, não temos descomissionamento ali. Então essa é a realidade do Porto Central em relação ao descomissionamento. Obviamente existem várias iniciativas que estão sendo tomadas, mas sem Porto Central não tem descomissionamento no Porto Central. Essa é a primeira situação que eu gosto de relatar, porque ela impacta nas resoluções, nas decisões das demais. Aí nós vamos para as demais possibilidades que temos no Espírito Santo. Uma das possibilidades que eu vejo também muito fortes é ali na Barra do Riacho, onde a Vports, ex-Codesa, tem um projeto fantástico, muito bom, inclusive tive acesso a esse projeto, onde existe um design adequado para você fazer o descomissionamento. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de esclarecer isso para a Vports, era importante que se ampliasse as possibilidades de descomissionamento além de uma única plataforma, além de uma única possibilidade de atracação. Se tivessem duas, seria muito mais seguro. E por que eu falo isso? Eu não conheço em nenhum lugar do mundo, e olha que eu já visitei de ponta cabeça estruturas de comissionamento no mundo, que tenha a possibilidade de apenas uma plataforma. Tem que ter sempre duas ou mais. E por que isso acontece? Porque entre o intervalo de uma que está atracada, sendo descomissionada, e a próxima, você tem uma defasagem muito grande. O custo é alto para você manter uma estrutura de descomissionamento. São 250 homens que você tem que pagar, que você tem contas para pagar entre uma e outra. Então, eu diria, até recomendei isso por escrito à Vports, que procurasse rever o projeto de maneira que nós tivéssemos ali duas possibilidades de atracação simultâneas, né? Essa é a situação de lá. O Porto da Imetânia, qual eu conheço intimamente, porque fui um dos criadores do porto, não há interesse de fazer descomissionamento, porque existe uma identidade comercial, container lá, muito intensa. Não há esta condição hoje de design, o porto não foi desenhado para isso, e ele não será feito, não será usado para descomissionamento. Você também tem a Jurong. A Jurong é um estaleiro de construção. Eu já estive conversando com a presidência da Jurong, isso estou falando no passado, né? E a Jurong definitivamente não tem interesse em participar de descomissionamento, porque ela está com a carteira cheia até 2035, se eu não me engano, né? Não tem a menor condição de pensar em descomissionamento. Falei isso com os presidentes de Singapura, tive também em Singapura conversando com eles na época, e eles não têm intenção de participar de descomissionamento. O que nos resta nesse caso são as duas estruturas possíveis dentro da Baía de Vitória, que são, na meu ver, olhando para essas estruturas globais, as estruturas totais do Estado, as duas melhores. A primeira melhor, sem dúvida, é o Porto Nova Holanda, o Terminal Nova Holanda, que já que ele está num processo ainda de construção, ele já foi revisto para atender descomissionamento. Então ele pode receber duas plataformas simultaneamente, uma de 75 mil toneladas e outra de 55 mil. Isso é muito importante que aconteça dentro da Baía de Vitória, onde os trabalhadores poderiam vir de bicicleta trabalhar, saindo do Ibis, saindo da Glória, né? Diferentemente, por exemplo, do Açu, que nosso outro grande concorrente do Estado é o Porto do Açu. Lá já existem projetos de descomissionamento em andamento, estão até avaliando, caso a gente perca o Espírito Santo perca o fio da meada, ou nós percamos as oportunidades, as plataformas que viriam para o Espírito Santo vão para o Porto do Açu.
Lá existem demandas muito grandes, por exemplo, não tem pessoas nas proximidades para trabalhar, é muito difícil você trabalhar num lugar tão distante de grandes centros, mas existem facilidades lá, por exemplo, que hoje nós temos que trabalhar no Espírito Santo, que é a questão da legislação ambiental, né? No Rio de Janeiro, eu participei de um processo lá de levar uma plataforma para lá, nós conseguimos resolver o licenciamento ambiental em 2 meses, né? Aqui no Espírito Santo, eu não quero aqui de forma alguma colocar isso como uma cobrança, mas nós temos que acelerar processos de licenciamento ambiental para não perder essas oportunidades, né? Aí você tem não só Nova Holanda, como você também tem aquela área, que era uma área da Nisibra antigamente, que agora está sob o comando da Landsea Decom, que é uma empresa absolutamente nova, focada exclusivamente, com muita experiência, focada exclusivamente no descomissionamento. São 2 projetos fantásticos, todos os 2 recebem 2 plataformas, nesse caso nós teríamos 4 plataformas possíveis dentro da Baía de Vitória. Só de empregos diretos seriam aproximadamente 1.100 empregos diretos, nós estamos falando de empregos diretos. Se nós olharmos para os números que poderiam ser gerados, 2 plataformas em um, 2 plataformas em outro, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de negócios por ano. Por ano, uma plataforma de 74... multiplica 84 milhões de dólares, 90 milhões de dólares pelo dólar de hoje, mais o valor da sucata, uma única plataforma, nós estamos falando de mais de R$1 bilhão, uma única plataforma. Se nós falarmos em 4, eu posso falar com segurança que nós temos 2 bilhões de negócios ali dentro da Baía de Vitória. Nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade que não pode ser perdida. Eu muitas vezes observo, né, o andamento das negociações, das conversas. Eu gosto muito de como o capixaba se pronuncia no cenário. O capixaba é um pouco mais retraído, um pouco mais cuidadoso, até porque precisa entender, precisa compreender bem o que vai acontecer. Eu acho isso ótimo, mas o mercado não espera que isso aconteça dessa forma. O mercado ele é mais rápido. Por quê? Porque plataforma, eu costumo dizer que é igual parto de mulher. Tem data marcada para fazer a cesariana, para ela ser separada do porto. Depois que ela do poço, perdão. Depois que ela é separada do poço, onde ela está trabalhando por 30 anos, ela tem prazo máximo para ficar boiando, para ficar literalmente em alto mar, fundeada, aguardando saber para onde ela vai. São 3 meses, 90 dias. Nesses 90 dias é o prazo máximo. Aí quando você olha essas plataformas que estão por serem desatracadas, ou sejam separadas dos poços, eu vou usar um exemplo, né? A Ilha Bela, que pertence à SBM. Ela tem data marcada, outubro de 2028, para sair de onde ela está. Vai entrar uma outra plataforma no lugar, né? É como se você trocasse um carro velho por um carro novo, né, para fazer o mesmo trabalho. Essa plataforma ela vai passar no máximo 3 meses em alto mar. Depois ela precisa ser descida, são 76 mil toneladas. Ela vai para onde? Nós estamos trabalhando para que ela venha para o Espírito Santo e gere aqui 1 bilhão de negócios. Uma única plataforma. Nós temos espaço para 4 dentro da Baía de Vitória, se conseguirmos as licenças de implantação. E por que eu falo licença de implantação? Porque é preciso entender como funciona esse tipo de mercado. O porto não está construído ainda, nós temos que construir. O porto vai demorar em torno de 22, no caso do Nova Holanda, 22 meses, no caso do Landsea, 24 meses. Porque tem um pouquinho mais de dragagem para fazer no Landsea. Se você olhar esses 2 portos, eles com a licença de implantação, a gente consegue assinar as cartas de compromisso com os armadores. Isso nos garante a clientela, né? É como se você vendesse antecipadamente aquilo, a lojinha que você vai abrir. O negócio é assegurado pelos próximos 15 anos. Aí entra a minha próxima pergunta, então. Você está falando do nó, hein? O nó é a licença ambiental. Deixa eu perguntar agora, velho. Eu queria voltar aqui na essência da engenharia. Você falou aí dos portos. Eu queria saber de você o seguinte: o que um projeto de um porto para descomissionamento de plataforma precisa ter e aonde ele não pode errar? Bom, boa pergunta. Especialmente calado. Começa com calado, né? Você precisa de ter calado mínimo de 8,5 metros de profundidade. Lembrando que em ambos os casos ali na Baía de Vitória isso é plenamente possível, até porque o Nova Holanda está de frente para o canal que está com 12,5, se eu não me engano.
e a área da Nisibra vai ser exatamente dragada para chegar também nos 12 metros. Então esse é o primeiro desafio para você atrair essas plataformas de grande porte. A segunda estruturação que a gente sempre destaca é a facilidade, o manuseio fácil de fios diamantados. Esse é um desafio. Por quê? Porque já existem normas que vão entrar em vigor nos próximos anos que vão proibir, literalmente, gradualmente, é claro, o uso de maçaricos para cortar metal. Nós vamos ter que usar mais e mais fios diamantados. E aí o Espírito Santo, de novo, dispara na frente. Por quê? Porque nós temos a indústria do mármore e granito, nós temos um histórico aqui positivo demais. Nós temos até fábrica hoje de fio diamantado no estado do Espírito Santo. Nós temos, talvez, no Espírito Santo, ele é o estado que mais tem experiência com fio diamantado do país. E trazer isso para a indústria do metal é um pulo. É um pulo. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, quem se deu bem, vamos dizer assim, né, usando fio diamantado. A própria Mars usa fio diamantado. Exatamente, ela trouxe profissionais que trabalhavam na indústria do granito e da rocha. Então, de novo, nós saímos na frente. Se eu chegar e hoje montar um porto de descomissionamento em Santa Catarina, vai ser uma dificuldade. Eles não têm histórico para uso de fio diamantado. Ah, mas isso se adquire. Se adquire com o tempo, né? Aqui você tem toda uma indústria por trás. Você tem gente que repara as máquinas de fio, você tem fabricante de fio, você tem gente que entende de fio. Mas é um desafio. Então, esse é um outro grande desafio que nós saímos na frente. Ainda com relação aos recursos técnicos, nós precisamos de gente capacitada para fazer muito plano de rig. Né? Por quê? Porque você tem içamento de carga o tempo todo. Cortou o módulo, está lá em cima da plataforma, você quer tirar ele inteiro para botar ele no pier. Para outros 50 homens, igual abelha, vamos dizer assim, se juntar naquele módulo e cortar tudo em 3, 4 dias, está tudo picado. É assim que funciona. Esse processo de içamento de cargas, nós também temos longa experiência aqui, não só porque lidamos na indústria do granito, mas também porque lidamos na Vale, na ArcelorMittal. Você tem especialistas hoje em fazer plano de rig. Talvez nem tanto o rig marítimo ou o rig flutuante, que é um pouquinho diferente. Por isso que a nossa estrutura ela vai trazer 2 especialistas dos Estados Unidos, né? É o William e o Brian, que são pessoas com quem eu trabalhei no Golfo durante muitos anos. Eles vão dar aquele toque final de como fazer o rig funcionar melhor, porque você está trabalhando com navios afloat, ou seja, flutuando. Né? Esses são os grandes desafios. O outro é o transporte. De novo, o Espírito Santo sai na frente. Nós temos grandes empresas habituadas com transporte de carga de longa duração no mercado, vamos dizer assim, né? Pessoas que conhecem como colocar carga pesada na estrada. Vamos ter que avaliar, né, o transporte saindo desses 2 locais, né, ou se passam pela Glória, ou, na nossa visão, reembarcam e vão ou para exportação ou para aquela estrutura que eu mencionei em Cariacica. Então, são situações que nós estamos analisando. Então, o desafio em si, ele é mais simples do que a construção, Carlos. Ele existe, né, mas é o rig, é o uso de fio diamantado, é por aí. E a questão, parece que os contratos, eles não podem ser assinados com um operador. Eles têm que ser necessariamente assinados com um dono do porto. Como é que é isso? Existe uma demanda, né, na Europa do seguinte, isso eu vi acontecer. Existe uma recusa por parte de alguns armadores, ou seja, donos das plataformas, em assinar contratos de descomissionamento com operadores portuários. Eu observei isso. Perguntei até por que havia essa resistência. Porque eles entendem que a governança fica prejudicada. Né? Eles começaram a fazer alguns contratos com operadores portuários e no meio do descomissionamento, mas isso aí é responsabilidade do porto, não é minha. E o projeto acabava parando. Então existiu, nos últimos 15 anos, isso é impositivo em algumas empresas, eles não assinam contratos que não sejam com o dono do porto. Não adianta ser um operador portuário para assinar um contrato de descomissionamento. Eles querem assinar com o dono, para evitar o meio, para evitar uma discussão técnica do intermediário. Né? Existe uma responsabilidade muito grande perante as seguradoras, inclusive durante o projeto de descomissionamento. Basicamente, as seguradoras mandam e desmandam. Se eles entenderem que tem algum risco de flaw, ou seja, de quebra de acordo ou de quebra de processo, porque existe um intermediário e não o dono final, eles se recusam. Então, existem empresas, e devo dizer, né, justamente aqui nós estamos trabalhando,
que se recusam a assinar contratos de descomissionamento que não seja com o porto. Isso é um pouco preocupante, porque nós sabemos que existem estruturas portuárias aqui no estado que estão pensando em montar estruturas de descomissionamento, mas que vão ceder a área para um operador portuário. Eu já fiz esse alerta, inclusive, para que tenham cuidado com esse tipo de procedimento, porque pode acontecer da cessão da área e, no final das contas, o cessionário ou o operador portuário não conseguiu os contratos porque ele não é dono, né? Eu já fiz esse alerta. Hugo, você falou aí sobre a perda, né, da FPSO Capixaba. E agora a gente corre o risco também de perder outra se a gente não conseguir construir esses portos a tempo. Exato. Ou seja, nós estamos aí com um gargalo, com um nó a ser desatado aí, que são as licenças ambientais, e já faz tempo. O que está acontecendo? Olha, no caso específico do terminal Nova Holanda, ele tinha uma licença, né? Ele tinha uma licença de instalação para que essa licença atendesse, o porto fosse construído como base offshore, né? Essa licença ela foi emitida em 2018, ela tinha uma validade. A validade expirou, não foi solicitada por parte do empreendedor a renovação da licença. Surgiu, então, a possibilidade de negócios de descomissionamento, o empreendedor buscou a renovação da licença, de forma fora do período. O empreendedor entendia que poderia, sim, ser renovada a licença, desde que condicionantes adicionais para a revisão dos projetos, para a atualização de alguns estudos, fossem colocadas como condicionantes, né, até que se tivesse a operação. Bom, o órgão ambiental entendeu diferente, entendeu que não deveria ser dessa forma, deveria o processo começar do zero. E isso foi um desapontamento enorme para o empreendedor, que não conseguiu avançar nas negociações com os donos de plataformas, porque não conseguia dar um cenário de quando teria a LI em mãos. Nós estamos agora conduzindo todo um processo diferente com o IEMA. O IEMA, eu acredito que começou a perceber que existe uma necessidade da gente dialogar, pelo menos, para poder chegar numa velocidade um pouco maior até se alcançar a licença ambiental. O empreendedor decidiu avançar em algumas atualizações, em alguns novos estudos, e acreditamos que até o final deste ano nós vamos ter essa situação resolvida, da ALI para o terminal Nova Holanda. Inclusive, existe hoje na nova legislação uma situação muito interessante, onde você consegue uma licença prévia junto com uma licença de instalação. Então, nós estamos avançando nesse cenário, onde a gente pleiteia uma licença prévia junto com uma licença de instalação, apresentando novos estudos, apresentando estudos atualizados, estudos que garantam ao órgão ambiental que tudo aquilo que está sendo proposto para o descomissionamento vai ser efetivamente cumprido. E é essa a situação que nós encontramos hoje. Existe uma predisposição também do governo do Estado, né? Foi criada uma comissão recente para que se estude uma maneira de se estabelecer esse cenário de descomissionamentos no Estado. Nós ficamos um pouco apenas desapontados em relação a essa comissão, porque não foram chamadas empresas, né? Eu observei que tem o órgão ambiental, tem a Federação das Indústrias, tem o governo, tem até a Procuradoria, né, formando esse grupo de estudos. Mas as empresas? As empresas é que poderiam, quem sabe, aportar uma série de dados e conhecimentos. Por exemplo, estudos de mercado, né? Eu não vejo como você avançar num grupo de estudos se você não tem acesso aos estudos de mercado. Nós temos muito estudo de mercado, porque tudo que é alavancado no setor privado, isso não precisa nem registrar, mas é a partir da motivação econômica, né? Se nós não temos motivação econômica, não haverá comissão ou estudo que avance sem você entender a motivação econômica. E isso eu acho que é aportado pelas empresas. Mas eu acho que isso também vai ser contornado, isso é uma situação que pode ser, evidentemente, corrigida, né? Onde as empresas, no caso nós mesmos, tanto o terminal Nova Holanda quanto a Landsi Decom, poderiam participar desse processo, aportando conhecimentos importantes, né? Para que a gente possa, em conjunto, achar uma solução mais rápida. E nós estamos falando, meus amigos, de algo muito grandioso. Eu não gostaria de colocar de outra maneira. Eu fico observando muitas vezes no noticiário onde o Estado do Espírito Santo pode correr o risco de perder tantos milhões por conta dos royalties, pode perder tantos por conta disso, por conta daquilo. Mas nós discutimos pouco a perda que está acontecendo hoje, porque nós não temos a indústria do descomissionamento. Nós estamos falando de 200 milhões ano, só com uma plataforma. Se nós tivermos 4, nós estamos falando de 800 milhões. Isso cobre totalmente
várias perdas em outros setores. Totalmente. Mas isso, eu não vejo esse balanço mentalizado na mídia, ou esse balanço mentalizado entre nós, né, que são os agentes desse setor. Eu chamo o governo, o IEMA, nós empresários. Nós discutimos provavelmente perdas. Mas e os ganhos possíveis? Nós estamos trabalhando pelos ganhos possíveis? Pois é, o descomissionamento é um ganho extremamente possível para o Espírito Santo. Nós temos tudo o que é possível para termos essa indústria de descomissionamento aqui no Espírito Santo. Eu fui contactado 2 meses atrás, e estou trabalhando nisso, para fazer um grande projeto de descomissionamento na Baía de Guanabara. É uma ilha que existe lá, do lado da ilha de Paquetá, né? Estamos desenvolvendo algumas ideias lá, como consultor. É um projeto que vai custar mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. E existe motivação econômica nisso. Já existe o dinheiro para isso. Nós somos contratados para fazer a análise técnica, de fazer como é que seria a entrada dos navios nessa pequena ilha que vai ser transformada num polo de descomissionamento. Mas é um projeto tão longínquo, nós estamos falando de 2033, na melhor das hipóteses. Enquanto nós podíamos atrair aqui para o Espírito Santo, e era para 4 plataformas lá, 4 plataformas. Nós temos condição de atrair 4 plataformas do Espírito Santo daqui a 22 meses. Muito mais barato também. Muito mais barato. Você pega o Nova Holanda, por exemplo, nós estamos falando de 534 milhões de reais de investimento na Baía de Vitória. Você pega o Land Cidecom, 811 milhões de reais. Os dois juntos, nós estamos falando de 1 bilhão e 400, quase 20% do que se gastaria do lá que nessa gastaria ilha. para as mesmas 4 plataformas. Você está me entendendo? E 1 bilhão 380, 1 bilhão 390 milhões de investimento na Baía de Vitória, em obras. Aproveitando aí essa fala sua aí, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Sim. Eu queria que você deixasse aí para os nossos telespectadores aí uma mensagem a respeito desses projetos que você está desenvolvendo, né? E a perspectiva de futuro aí, tanto sobre o aspecto econômico, quanto o aspecto ambiental, quanto ao aspecto social aqui para o Estado do Espírito Santo. Lembrando que o Hugo é um dos raros capixabas que a gente entrevista aqui, né? A gente entrevista muita gente de fora. Acho que deve ter sido o único. Não, teve também o Flávio Nicoletti do Gaseificador. Claro, Pois é, exato. então, Grande Hugo, amigo, por sinal. por que você deve investir aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo, eu sou capixaba, nascido e criado aqui pertinho, aqui em Santa Lúcia. Eu saí daqui para fazer engenharia com 17 anos, fui para os Estados Unidos. E depois disso, quase que não retornei. Hoje eu resido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Meus filhos são nascidos e criados lá, se casaram lá. Mas eu estou decidido a retornar ao Espírito Santo caso o descomissionamento acabe sendo preponderante aqui. Eu já estou com 62 anos de idade, chega uma hora na vida que você pensa mais no legado do que no retorno financeiro. E para mim é uma honra estar aqui agora falando com vocês e falando para a comunidade capixaba, falando para os capixabas. Vamos avançar no descomissionamento. É uma excelente indústria, ela não é uma indústria poluente, ela, ao contrário, é uma indústria que ela vem resolver uma questão ambiental, que é o descarte adequado dessas unidades de produção. Nós podemos, inclusive, ampliar essa indústria para o descomissionamento onshore, que são estruturas, né, que você tem indústrias, você pode perfeitamente aplicar os mesmos conhecimentos, os mesmos sistemas para desmontar uma indústria, e vai acontecer. A indústria no mundo todo, ela se recicla, ela se renova. Eu fiz um projeto de descomissionamento de uma fábrica na Flórida, tem uns 2 anos. Essa fábrica foram assim, meses de planejamento e meses de execução. Nós desmontamos a fábrica inteira e remontamos a fábrica na Europa, em Milão. Eu fiquei pensando, não deu para remontar tudo. Por quê? Porque as máquinas estavam defasadas. Então as máquinas tiveram que ser refit, né? Tiveram que ressofrer uma série de reformas. A gente pensou em gastar 16 milhões de dólares, a empresa acabou gastando 27 milhões, quase o dobro, só para fazer o refit. E quando gasta 27 milhões ao invés de 15, gerou emprego, gerou renda, gerou uma satisfação enorme em saber que famílias estavam sendo remuneradas para isso. É isso que nós queremos no Espírito Santo. Com uma indústria forte, nós temos uma natureza muito voltada para água, para porto,
uma natureza muito voltada para metal. Nós temos uma identidade. Quem de nós aqui não teve, de alguma maneira, relacionado com a Vale, com metal, com a siderúrgica de Tubarão, que é agora a ArcelorMittal? Então nós temos uma natureza própria para isso. E de quebra, nós somos abençoados por Deus com esse litoral, com petróleo, com a Baía Brigada de Vitória. Quando a gente fala Baía Brigada, isso soa muito simples na cabeça de muita gente. Mas quem é de Porto sabe. Em Frederic Shaw, para onde foi a plataforma FPSO Capixaba, 3 meses o porto está fechado. Sabe por quê? Por causa de neve. O porto está congelado. Você sabe qual a possibilidade de a gente ficar com o porto fechado aqui? 3% ao ano. Ou seja, apenas em 3% dos 365 dias do ano, nós vamos ter algum tipo de ocorrência onde o nosso porto de descomissionamento não vai estar operando. Não vai estar operando? Não tem renda, certo? Você não está cortando metal, você não está vendendo, você não está empregando gente. Na Dinamarca, para onde a Capixaba foi, para onde foi a Rio das Ostras, para onde foi a Fluminense, também foi para lá. Eu estive lá no verão e estive lá no inverno. No inverno tinha 14 pessoas trabalhando, no verão, num período normal, tinha 400. Mas por que isso acontece? Porque o porto está congelado, porque os equipamentos, o guindaste não pode operar com neve. Então nós temos tudo para sermos o destaque, para liderarmos tudo isso. Só não lideramos se não quisermos. Só não lideramos se o impeditivo estiver entre as nossas 2 orelhas. Né? É isso aí. Quero aproveitar para agradecer o que você aceitou o convite para ser o diretor do CDMEC também, nosso diretor aí de negócios internacionais. E agradecer demais por essa entrevista, viu? Olha, eu estou à disposição sempre. Muito obrigado aí pela entrevista, foi bastante esclarecedora, Hugo. E você, gostou do que ouviu? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajudar a divulgar o nosso trabalho, curtir, comentar, né? Mande esse vídeo para aquele amigo seu que gosta de discutir sobre transição energética, tecnologia e inovação. E acredite, o Espírito Santo tem potencial para liderar o setor de descomissionamento de plataformas no Brasil. Muito obrigado e até o próximo episódio.